Boa noite, Arena! Vamos para mais uma palavra abençoada. Quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? Quero que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento diante da Tua presença, Pai, que o Senhor venha trazer discernimento para a vida dos Teus filhos, para a mente deles, Senhor. Que eles venham entender quem realmente está no controle, quem deve estar no controle, a qual voz eles devem atender o comando, ó Pai. Que eles possam sair daqui tendo a sua mente, a mente de Cristo, uma mente instruída pelo Espírito Santo, moldada pela voz do Senhor, com sabedoria, com discernimento, com sensibilidade. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Romanos 12, 2. Apóstolo Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente começar, tem uma pergunta para você. Se sua mente fosse uma casa, como que ela estaria hoje? Bagunçada, com preocupações que não são suas, trancada por conta do medo, com a luz apagada, escura, sem esperança, sem fé, fria. Como é que está a sua mente hoje? Qual é a voz que você tem escutado? Para quem você tem dado ouvidos? Ao longo da nossa vida, a nossa mente ela é formada por experiências vividas, por sentimentos, informações consumidas. Hoje, na geração que a gente vive, a velocidade da informação no Instagram, ela é absurda. Acontece qualquer coisa ao redor do mundo, a gente já fica sabendo. Então a gente consome muita informação, cada vez mais rápido e com mais frequência. E aí vai do seu discernimento de você saber o que você vai escutar, quem você vai ouvir, para quem que você vai olhar. E a nossa mente também ela é formada principalmente pelas vozes que nós escutamos, tanto as vozes externas, as pessoas, quanto as nossas vozes internas, né? No que você acredita, o que tem formado você, o seu caráter, a sua mente, no que você tem acreditado. A vida ela é direcionada pela voz que você decide obedecer. E esse versículo de Paulo, ele não está fazendo um convite para você, para nós, falar: olha, se você quiser, renova sua mente para você estar mais tranquilo. Não, isso aqui ele está dando um comando de sobrevivência espiritual. Olha, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, renove a sua mente. O padrão, a voz do mundo, a voz do que as pessoas dizem sobre você, aquilo que você viveu, aquilo que as pessoas, talvez o diabo usou para acusar você, isso não te define. Isso não é o padrão para a sua vida. Renove a sua mente. Isso aqui Paulo está dando um comando: renovem. Renova a sua mente para você experimentar, para você entender qual deve ser o seu padrão, a quem você deve dar o ouvido, para onde você deve olhar. Quem está no controle? Quem deve pegar o controle da sua vida e falar: agora você vai por aqui. Amém? Essa renovação, ela é proposta de uma maneira que você possa ter uma rendição total a Deus, total ao Evangelho, a sua vida para Deus, para que a verdadeira verdade possa ser instalada dentro de você, cravada no seu coração, na tua mente, para você entender que o que importa para você é o que Deus diz sobre você, a voz do Espírito para você. Estão compreendendo? E como é que funciona? As pessoas chegam machucadas diante de Deus, feridas, né? Buscando, principalmente os jovens, chegam aqui se comparando com outras pessoas. Muita gente com
com um problema desde a infância, com os pais, chegou muito machucado, e muitas vezes as pessoas chegam aqui acreditando, poxa, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço viver melhor, eu não mereço essa graça de Deus. Mas hoje você vai sair daqui com a mente renovada, instruída pelo Espírito Santo, entendendo qual é a voz que está no comando da sua vida. Amém? 3 pontos para você entender quem está no controle, quem deve estar no controle, qual é a voz de autoridade sobre a sua vida. A primeira coisa, a mente é o principal campo de direção da vida. Por quê? As suas decisões, elas não começam nas suas atitudes, elas começam aqui, aquilo que você pensa e aquilo é gerado uma atitude. Aquilo que você acredita molda a forma como você enxerga a si mesmo. E essa renovação que a gente leu ali, que Paulo propõe, não é uma renovação para você mudar as suas ações, não é algo moral, é primeiro para você mudar internamente, para que em sequência as suas atitudes começam a mudar. As pessoas começam a te enxergar realmente diferente daí, porque a verdadeira verdade está sendo instalada na sua mente e no seu coração, e aí os frutos começam a aparecer. Romanos 8, versículo 5 diz: quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A sua mente, ela nunca vai estar neutra, ela sempre vai estar direcionada para algo. Aqui esse versículo é claro, ou ela está direcionada para o que o Espírito aspira. O que é aspirar? Desejar. Ou a sua mente está voltada para o que o Espírito deseja, ao que Ele quer, ou está voltada para a carne. Todo mundo sabe quais são os desejos da carne. Não presta para nada. E como eu conduzo a minha mente para que o Espírito quer? Repete comigo, a mente de Cristo. Como é que funcionava a mente de Cristo? Vamos entender isso melhor. A mente de Cristo e a sabedoria procedente do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então esse versículo é bem claro. O Espírito de Deus, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 12 ele continua: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quando você vem aqui e escuta a palavra, escuta o pastor pregando, um líder pregando, uma oração, quando você está exposto à palavra de Deus, está sendo entrega um alimento, está sendo entregue o Espírito de Deus. Quando você vem aqui, é o Espírito que vem aqui e entrega uma mensagem para você, e você recebe isso. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi dado por Deus gratuitamente? Essa nova vida, essa oportunidade de renovar essa mente, de receber a vida eterna. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Todas as vezes que você vem aqui e escuta uma palavra, a pessoa que está pregando aqui, a palavra ela é instruída pelo Espírito Santo. O que é pregado é baseado no que está na Bíblia. Então é uma instrução do Espírito, uma sabedoria do Espírito, e você, através do Espírito, recebe e consegue ter o discernimento do que é espiritual para a sua vida, do que é bom, do que é ruim. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas
do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando você tem o Espírito de Deus, você consegue discernir aquilo que o Senhor deseja. Você já teve aquela percepção que você tomou uma decisão e as pessoas olham para você e falam: cara, essa pessoa está louca de fazer isso. Vou dar um exemplo claro. Quando eu comecei a namorar com a Júlia, a gente decidiu ter um namoro santo. Para as pessoas, aquilo era o quê? Loucura. Não, tá louco. Quando você decidiu abandonar as coisas do mundo, as pessoas vão falar: cara, agora virou crente, tá louco isso aí. Não tem mais prazer na vida, as pessoas dizem, né? Só que elas não têm o quê? O Espírito de Deus. Elas não têm o Espírito Santo. E quando a gente não mantém o Espírito de Deus, as vozes começam a surgir. O controle sai da mão de Deus. E quando isso acontece, quando a sua vida ela sai do controle de Deus, você começa a aspirar, a desejar aquilo que a carne deseja. Você começa a voltar os seus olhos para o mundo, para aquilo que a tua carne está querendo fazer, para aquilo que é mais confortável, para aquilo que não te confronta mais, para aquilo que parece que é mais fácil. Aí aparece a voz do medo, a falta de fé, a comparação, as acusações. E aí você volta para um estado, ou não consegue sair dele, que é onde tudo que parece que Deus quer fazer é uma loucura. Não vai dar certo. Isso é impossível acontecer. Isso é a falta do Espírito de Deus. Isso é a falta de discernimento. No versículo 15, ele continua: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Você é espiritual aqui? Você tem o Espírito de Deus? Essa palavra, o homem espiritual julga todas as coisas, essa palavra julgar não é questão de você acusar os outros. Na tradução original ela quer dizer discernir, entender. O homem espiritual julga todas as coisas. Aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem o discernimento de todas as coisas de uma forma espiritual. Ou seja, pode ter a dificuldade que for, pode ter a voz que for na cabeça dela, mas ela sabe qual é o propósito de Deus, e ela tem o discernimento que aquilo ali não vai parar ela. Ela consegue enxergar além, ela consegue não parar. É assim que deve ser na sua vida. É para isso que o Espírito de Deus quer permanecer em você. É para isso que serve a sabedoria que provém do Espírito, para você olhar para as coisas deste mundo não de uma forma natural, mas de uma forma espiritual, para você alcançar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for. Mas ele mesmo, por ninguém é julgado. Isso aqui não quer dizer que ninguém pode te julgar. Isso aqui quer dizer que quando você tem uma vida com Deus, é cheio do Espírito Santo, instruído pelo Espírito de Deus, as pessoas lá fora, elas não vão entender as decisões que você toma. Elas não vão entender as suas escolhas. Elas não vão entender as renúncias que você faz, o pecado que você deixa de cometer. E como eu me mantenho firme em relação a isso? Versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Quem pode instruir a Deus? Quem pode ensinar a Deus? Ninguém pode. Nós, eu, você, porém, temos a mente de Cristo. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Você entender isso aqui, já valeu a mensagem. Você, eu, você, a gente não pode instruir Deus. Deus, faz isso aqui. Deus, olha isso aqui. Ninguém pode ensinar mais a Deus. Mas você sabe o que a gente pode? Ter a mente de Cristo. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, não para instruir Deus, mas ter o discernimento para discernir a vontade de Deus para a sua vida. Porque você tem a mente de Cristo. Como funciona isso? Aí entra o segundo ponto. Que nem toda voz parece verdadeira que conduz à vida. Aonde que prova que como que Deus pensava, como que Jesus agia perante as dificuldades, as vozes. Você conhece aquela passagem, né? Que ele estava no Getsêmani. Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você já parou para pensar nessa cena? Jesus aqui, ele estava em forma humana como nós. Em Lucas, ele fala que suava gotas de sangue de tão angustiado que ele estava. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor só na sua vida profissional, só no seu relacionamento, só na sua família.
Em quantos caminhos? Todos os caminhos. Você entregar o controle é você dar espaço para Deus se tornar a referência da sua vida. Deus ele não quer estar só num caminho, Ele quer estar no centro de toda a sua vida, para que todos os caminhos estejam de acordo com a vontade dEle. Só que como que você alcança isso? Fala, Deus, agora é contigo. O que eu vejo hoje na geração? As coisas começaram a ficar difíceis. A primeira coisa que a pessoa quer deixar de fazer é de se aproximar de Deus. Eu preciso ganhar mais dinheiro. A pessoa pensa a primeira coisa: eu tenho que trabalhar mais, para de vir na igreja. Perder um relacionamento, vai buscar onde? Entregar o controle é você dar esse passo, é você não ficar se baseando na sua própria percepção, achar que você sabe de tudo. É falar: Deus, esse aqui é o controle da minha vida, eu entrego tudo em suas mãos. Eu quero que a sua voz me direcione, eu quero que você guie a minha vida. Eu quero saber, eu quero discernir, Pai, o que você está pensando hoje, para onde eu devo ir. Talvez a tua casa está trancada, igual a pergunta que eu fiz no início. Talvez hoje é a voz da comparação que está na tua mente. Talvez é a voz do medo, da insegurança, a voz que você não merece. O Evangelho de Deus, ele não propõe ajustes na sua vida. O Evangelho de Deus, ele é para mudar o governo da sua vida. Muitas decisões são tomadas por sentimento e por pressões externas. Poxa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sendo pressionado, estou sendo oprimido, as pessoas estão me julgando, não sei para onde que eu vou. Eu quero te convidar para você vir até o altar. Você que